doutor, o banco ele pode vender a minha dívida? Que isso aí é uma pergunta comum demais e que as pessoas não entendem. Que veja só, você, por exemplo, devia aí, você foi na Casa Bahia, comprou uma geladeira. Quando você vê, você está sendo cobrado pela Recovery. Recovery está lá cobrando você, dizendo que você deve a ela. Isso é legal? Isso acontece? Sim, amigo, o credor, o banco, ou a Casa Bahia, ou qualquer um outro, ele pode vender a dívida dele sim, tá certo? E ele precisa da sua autorização para vender a dívida? Não precisa da sua autorização, tá certo? Ele pode vender tranquilo e não precisa da sua autorização. Aquele que compra pode passar a cobrar você, tá certo? Só que a lei diz o seguinte, que você deve ser notificado da venda. Por que isso? Para você não pagar para a pessoa errada. Senão você veja a seguinte situação, você devia para a Casa Bahia, e ela vendeu a dívida para Recovery, vamos supor. Aí você ganhou um dinheiro e foi lá voluntariamente pagar a Casa Bahia. Você foi lá com o dinheiro para pagar, eles receberam. E aí, você pagou bem, amigo. Então quem dançou nessa história foi aqui a Recovery que não te notificou da venda, tá? Outra coisa que você deve saber é o seguinte, a dívida é vendida no estado que ela se encontra. Se ela estava prescrita, a Recovery comprou uma dívida prescrita, tá? Aquilo que eu te expliquei da contagem da prescrição. Quando vende, não zera, amigo, não zera a contagem. O que zera a contagem é o quê? É o protesto, é a ação judicial. Então, se ela comprou uma dívida prescrita, ela não ressuscita a dívida. Você vai ser cobrado por uma dívida prescrita e agora você já sabe que uma dívida prescrita é uma dívida de honra que você paga se você quiser. Se você pagou bem, pagou certinho, não pode reclamar. Se você fez um acordo sobre aquela dívida prescrita, você arrumou uma nova dívida e pode se prejudicar muito com isso, tá certo? Por isso que você deve tomar muito cuidado quando você for fazer um acordo, quando você é cobrado. Você nessa situação, você deve fazer o quê? Você deve exigir da empresa que ela comprou a sua dívida, ela está dizendo que comprou a dívida, ela tem que mostrar que ela comprou a dívida, tá certo? Por que isso? Porque senão você paga mal. Quem paga mal, paga duas vezes. E você que não quer pagar mal, você que quer ficar por dentro dos seus direitos, você que quer ter um CPF legal, o que você vai fazer agora? Você vai aproveitar essa oportunidade. Veja só que coisa legal que o pessoal está me informando, que a técnica está me informando aqui legal.